Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação da página História e Cristianismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, versículos de 1 a 32 do Atos dos Apóstolos. Estamos com Paulo na prisão em Cesareia. Ele já foi aí absolvido pelo Lísias primeiro, que era um procurador, um tribuno na verdade. Depois ele foi então absolvido pelo Festo 3 vezes, e antes do Festo ele foi então absolvido pelo Félix. Portanto, Paulo aqui já foi absolvido 5 vezes, uma pelo Lísias, uma pelo Félix e 3 pelo Festo, que naquele momento era o atual governador. O rei Agripa II está na cidade de Cesareia, e essa é a oportunidade então do Lucas também mostrar que o próprio judaísmo deve reconhecer a absolvição do Paulo, porque o Agripa II é um judeu e, portanto, o Lucas, ao escrever, quer também que o judaísmo reconheça aí a absolvição do Paulo, o que vai acontecer no final desse capítulo. Então Paulo vai apresentar nesse capítulo 26 a sua defesa frente ao rei Agripa II, frente também à sua mulher Berenice, que também é sua irmã, e também aí de novo frente ao Festo, que está ali nesse, vamos dizer, nesse pequeno tribunal. Um dado importante que nós temos ainda que lembrar é que o Paulo, nesse capítulo 26, através do Lucas, ele fará então o terceiro relato da sua conversão. O primeiro relato foi no capítulo 9, o segundo relato foi no capítulo 22 e agora o terceiro relato no capítulo 26. O Paulo vai então contar que ele foi um judeu ferrenho na perseguição aos cristãos. Ele foi ferrenho na perseguição aos cristãos. Ele perseguiu os cristãos seja em Jerusalém, seja também na cidade de Damasco e cidades circunvizinhas. Que ele, na caminho de Damasco, aqui cita por volta de meio-dia, ele e os companheiros viram uma luz no céu, e aí eles então escutam uma voz dizendo que era Jesus Cristo e que pedia do Paulo aí a mudança, a conversão. Portanto, a missão do Paulo, ela vai ser muito clara, e é isso que o capítulo 26 está estabelecendo. O Paulo, a missão dele é levar e pedir, melhor dizendo, a conversão para os gentios, e também aí, além da conversão, também trazê-los das trevas à luz. Um outro dado importante é que o próprio Lucas, ao escrever esse texto do Atos dos Apóstolos, vai mostrar então que a missão do Paulo é conduzir os judeus, como eu falei, das trevas para a luz, mas também aí para membros da herança dos santificados. Esses que eram pecadores, esses gentios, então farão parte do grupo daqueles que detêm a herança dos santificados. Então essa será a missão do Paulo. Um dado importante ainda nesse capítulo 26 é que o Lucas então apresenta um pequeno credo que possivelmente era rezado nas comunidades, mas que o Paulo fala aqui, que Jesus deveria sofrer, que Jesus depois de sofrer deveria ressuscitar, e que Jesus ele seria aí a luz para todas as nações. Aqui é interessante a forma como Paulo se defende. Ele se defende, na verdade, se portando não como acusado, mas como juiz. Vamos dar alguns exemplos. Ele fala que os judeus o prenderam porque ele, como todos os judeus que acreditam em Moisés e nos profetas, tinha uma esperança messiânica. E o que diz essa esperança messiânica está muito claro no livro de Daniel, ali no capítulo 12, versículo de 1 a 3, e também no segundo Macabeus, no capítulo 7, versículo 9, que é justamente que o Messias deveria sofrer e depois seria o primeiro a ressuscitar. Então o que o Paulo está fazendo? Está simplesmente acreditando nos profetas, acreditando nas escrituras. Então não é ele que está equivocado, e sim os judeus. Nesse momento, ele inclusive chega a perguntar para o Agripa se o Agripa acreditava nos profetas. Ou seja, o Paulo quer dizer, você também não acredita nisso? A reação do Agripa é interessante, ele fala, quase que você está me querendo me tornar aí também um cristão. Né? E o Paulo diz, não só a você, mas a todos, porque todos devem acreditar na ressurreição. Aqui um dado interessante, o não acreditar na ressurreição
É tornar essa vida aqui sem nenhum sentido de justiça, uma vida sem sentido nenhum. Acreditar na ressurreição é dar sentido à vida. Essa é a lógica que o Paulo trabalha aqui. A reação do Festo é chamar o Paulo de louco. O Paulo diz que não é loucura, na verdade trata-se de um senso de sabedoria muito grande. E por fim, então, o próprio Agripa vai dizer para o Festo que homem como Paulo não deveria ser condenado nem à morte, nem à prisão. Ou seja, o Lucas consegue aquilo que desejava, que era o reconhecimento do judaísmo em relação ao cristianismo, a sua absolvição. Lógico que não é de todo o judaísmo, lógico que não é do Sinédrio, mas é de um judeu. Um dado interessante é a fala final do Agripa II, dizendo que se não fosse o pedido do Paulo para ter um julgamento com o César, ele deveria ter aí a sua liberdade decretada. Mas como Lucas escreveu lá no capítulo 1, versículo 28, lá no início, na verdade, no capítulo 1, o evangelho deveria chegar também aos confins da terra, e os confins da terra aqui, logicamente, é Roma. Então o Paulo vai a Roma. O Lucas possivelmente sabia também, já quando ele escreve, que o Paulo já está morto, né? Foi martirizado em Roma, por isso a necessidade de dizer que o Paulo precisou ir para Roma. É isso aí, um abraço, até o próximo programa, onde nós analisaremos o capítulo 27. Hoje, um resumão, hoje vocês viram então a terceira, vamos dizer, o terceiro discurso do Paulo sobre a sua conversão, e também aí a coerência do Paulo em dizer que de perseguidor ele teve um contato com Cristo e passou então aí a acreditar nos profetas e nas escrituras que anunciavam aí o Messias e que o Messias deveria sofrer e ressuscitar. Então a ressurreição é por esse motivo que o Paulo está sendo aí perseguido pelos judeus. Um abraço, até o próximo episódio.